Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Bom, meus amigos, temos mais uma excelente notícia para comentar aqui hoje, então desde já deixe o seu like e compartilhe muito esse vídeo, tá certo? Siga a nossa página e inscreva-se no canal se for novo por aqui também. Bom, a notícia se refere justamente às arbitrariedades que vem acontecendo no país, né? Até agora a gente não vislumbrou uma luz no fim do túnel, mas com essa medida que está sendo articulada no Senado Federal, a coisa pode mudar, pode haver uma reviravolta vindo por aí, se Deus quiser. Bom, nós sabemos que um dos maiores problemas que acontecem no Brasil hoje é o que a gente chama de insegurança jurídica, que é justamente quando as nossas leis e a Constituição não vêm sendo respeitadas. A gente está no meio de um jogo, nós temos as regras desse jogo, mas o juiz acaba estabelecendo outras regras no decorrer da partida. É mais ou menos o que vem acontecendo no Brasil. Então é isso que a gente chama de insegurança jurídica. A gente não sabe o que vai ser configurado como crime ou não. Esse é o grande problema. E isso tudo, infelizmente, é protagonizado por parte do judiciário, parte específica do judiciário, na figura de alguns ministros. Não precisamos citar nomes aqui, né? A gente sabe quem é que vem fazendo isso nos últimos anos. Além do mais, essas não são minhas palavras, são palavras de figuras públicas, senadores, juristas, né? Os maiores juristas do Brasil vêm dizendo, olha, certas figuras aí não estão agindo de acordo com a Constituição, de acordo com as suas atribuições. E o grande problema, né? Na verdade são vários problemas, mas o maior problema de todos é que você indica o sujeito lá para compor o STF, né, um ministro, e ele acaba ficando lá até os 75 anos, né, ninguém diz nada, é um mandato praticamente vitalício, é praticamente impossível tirar ele de lá, nunca houve um processo de impeachment de ministro do STF nesse país, e o poder constituído para fazer ali os freios e contrapesos, que é justamente o Senado, para barrar as arbitrariedades que eventualmente podem acontecer e que vem acontecendo, né? É só olhar os últimos anos aí, infelizmente não faz nada. Isso porque o próprio sistema articula para colocar lá na presidência do Senado figuras que vão simplesmente fechar os olhos para o que vem acontecendo. Rodrigo Pacheco é o maior exemplo disso, esse sabotador da nação. Só que qual é o problema disso tudo, né? Você indica o ministro para o STF e ele fica lá até os 75 anos. Bom, acontece que seria muito melhor para todo mundo, para o Brasil como um todo, que fosse estabelecido alguns critérios objetivos para a nomeação de ministros do STF. Mas até agora ninguém nunca falou sobre isso. Claro, a gente já discutiu aí em alguns canais, revistas, podcasts e tudo mais. Eu mesmo já falei muito sobre isso aqui no canal. Disse em algumas oportunidades que preferia que houvesse mandatos de 10 ou 12 anos ou até 8 anos para ministros do STF, né? Hoje o cara fica lá até 75 anos e ninguém tira ele de lá. Dentre outras questões, tinha que ser juiz de carreira e por aí vai, né? Só que quem precisa falar sobre isso, quem pode mudar isso aí, são os parlamentares, deputados e senadores, né? E é exatamente o que está acontecendo agora. Vejam só. Senadores de oposição se movimentam para estabelecer mandato no STF. Isso aqui é uma excelente notícia, porque vai mudar muita coisa se essa medida aqui for aprovada, hein? Vejam só, senadores de oposição ao presidente Lula articulam neste início de ano legislativo tirar o papel de a fixação de mandatos para ministros do STF, né? Tirar do papel, perdão. A relação da corte com o Congresso foi um dos principais temas abordados na campanha pela eleição do comando do Senado. Reeleito, Rodrigo Pacheco se mostrou aberto a debater propostas sobre o funcionamento do judiciário. Atualmente, ministros do STF têm mandato vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Por esse critério, Lula poderá indicar 2 novos integrantes da corte durante seu mandato, com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e da atual presidente Rosa Weber, em maio e outubro de 2023, respectivamente. Então, Lewandowski vai aposentar em maio, né, e a Rosa Weber em outubro desse ano, e o Lula vai indicar mais 2 nomes. A PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, de 2019, de Plínio Valério, propõe fixar o mandato de ministros do STF em 8 anos, sem a possibilidade de recondução. O texto do tucano é o mais é o mais antigo, elaborado por um senador em exercício, e é de 2019, para vocês verem que ninguém nunca debateu esse tema, ninguém nunca apresentou uma proposta nesse sentido. Isso aqui é surreal.
A proposta de Valério também estabeleceria prazo de 1 mês depois do surgimento da vaga do tribunal para o presidente da República fazer a indicação. Se o chefe do executivo perdesse o prazo, caberia ao Senado fazê-lo. O autor da PEC espera contar com o apoio do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que integram o governo de Jair Bolsonaro. O Tucano ainda demoveu Eduardo Girão de desarquivar a proposta anterior à sua, do ex-senador Lazier Martins. Com isso, qualquer nova PEC sobre mandatos do STF será apensada a de Valério. Bom, tem várias outras questões que a gente pode acrescentar nessa PEC, que a gente poderia acrescentar, como, por exemplo, o fato de ter que ser juiz de carreira para você indicar, né? Hoje não precisa nem ser advogado, para vocês terem ideia, para ser indicado ao STF, né? Então, a gente precisaria mudar isso aí. Mas o fato de ter mandatos, olha, já é um ponto muito positivo. Porque, veja só, é claro que o próprio STF, através do seu poder de interpretar a Constituição, não vai permitir que, caso essa medida seja aprovada, ela passe a valer para os atuais ministros do STF, né? Eles vão passar a valer para os novos ministros, tá certo? E esse é um ponto muito importante, porque olha só, o Lula vai indicar 2 nomes esse ano. Gente, não vai mudar muita coisa. Na prática não vai mudar muita coisa, porque o que a gente já tem lá é um 9-2, né? Nós temos 8 ministros ali que foram indicados, aliás, 7 ministros que foram indicados pelo PT, 1 pelo FHC e 1 pelo Temer, que na prática acaba sendo 9-2, né? Então, assim, o que vai acontecer vai sair 2 que já são votos ali pro outro lado, digamos assim, né? E vai entrar mais 2 que vão continuar votando pro outro lado. Então, não vai mudar nada. Só que tem um ponto muito importante. Por quê? O presidente Bolsonaro, ele indicou André Mendonça e Cássio Nunes. Bom, o que eles têm em comum? A idade. Ambos têm 50 anos. E se mesmo essa proposta for aprovada, ela não vai atingir ali os atuais ministros do STF. Ou seja, Cássio Nunes e André Mendonça vão ficar até os 75 anos. Eles têm 50. Eles vão ficar mais 25 anos no STF. Ministros que, via de regra, cumprem a lei e a Constituição. É disso que a gente precisa, né? Se nós só tivéssemos lá ministros que cumprissem a lei e a Constituição rigorosamente, metade dos problemas que acontecem no Brasil hoje não teriam acontecido, né? Não estariam acontecendo. Então, o que a gente precisa agora é justamente fazer pressão e apoiar para que essa medida aqui seja aprovada antes de maio. E tem tempo hábil para isso. É possível, basta querer. Basta os parlamentares quererem, né? Se ela for aprovada antes de maio, o que acontece? Os ministros que o Lula vai indicar esse ano já passam a vigorar na nova medida, ou seja, em mandatos de 8 anos. E mais o que for estabelecido, né? De repente, ser juiz de carreira e tudo mais, né? Então, é uma boa notícia. Se a gente conseguir aprovar até maio, né? Até antes da indicação do Lula, vai ser excelente. O Lula vai ter que indicar 2 aí que vão ficar, no máximo, 8 anos, né? Meus amigos, é como o presidente Bolsonaro falou. O Brasil não vai acabar nesses 4 anos, né? E pode ser que esse desgoverno não fique nem até o final, né? Pode ser que a gente consiga aí tirar ele de lá, porque já vem acontecendo aí várias arbitrariedades, vários absurdos, e eu tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa que coloque em xeque a estadia deles lá, e assim espero, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos apoiar essa PEC, cobrar dos senadores para que eles tirem isso do papel e que ela seja aprovada antes de maio, tá? Porque assim o Lula vai ter que indicar 2 que já vão vigorar nessa nova medida. Então curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.